E aí, gente, beleza? Eu estou colocando aqui umas questões que estão nessa apostila que eu coloquei no grupo, que trata de ótica, tanto na parte introdutória, né, dos princípios de ótica geométrica e reflexão da luz, como o de ótica geométrica também, mas de espelhos esféricos, tá? Então vamos discutir algumas questões que provavelmente vão cair na sua prova, tá? Beleza? Então vamos para a primeira questão aqui. A primeira questão diz o seguinte: as folhas de uma árvore, quando iluminadas pela luz do sol, a luz do sol a gente sabe que tem todos os espectros das cores, tem todas as cores, tá? Então tem todas as frequências que o olho consegue captar, tá? Mostram-se verdes por quê? Então, por que que as folhas das árvores são verdes? Deixa eu botar uma cor mais escura aqui. Letra A, ele diz: refletem difusamente a luz verde do espectro solar. Isso é uma boa resposta. Essa palavra difusamente significa que a reflexão não é, não é regular. Isso significa que ela não é espelhada, tá? E realmente, você vê a- as flores, as folhas, porque elas refletem de forma difusa, tá? A gente chama essa palavra difusa, é importante você lembrar disso, tá? Letra B, absorvem somente a luz verde do espectro solar. Se elas absorvessem apenas a luz verde do espectro solar, você veria todas as outras cores misturadas, tá? Menos a luz verde. Então, essa daqui não é uma boa resposta. A letra C, refletem difusamente, tá bom? Todas as cores. Se elas refletem difusamente todas as cores do espectro solar, exceto a verde. É a mesma da B, né? Ela absorve só a luz verde. Aqui ela reflete todas, exceto a verde. Então a letra C está igual à letra B. Então, difratam unicamente a luz verde do espectro solar. Difratar é você desviar a luz quando o tamanho da luz, quando passa por uma frecha, ela se comporta assim, dessa forma aqui. Você tem aqui deixa eu botar outra cor. Você tem aqui a luz, tá? A luz se comporta como uma onda, e quando ela parte aqui, ela parte como uma nova onda. É o que a gente chama de difração, tá? Então aqui você pode ter uma frente de ondas, tá? E quando ela parte por uma frecha das dimensões próximas do comprimento de luz, elas se difratam, tá? Então não tem nada a ver com difração, na realidade é reflexão, então a gente pode tirar essa letra D. Letra E, a visão humana é mais sensível a essa cor. Na realidade, se for verdade ou não, isso não interessa, porque ela reflete difusamente a luz verde, tá? E absorve as outras cores, tá? Então, quer dizer, a letra E também não é. Portanto, a letra A seria a melhor resposta, beleza? Então, primeira questão avaliada até agora. Letra A, vamos colocar a primeira questão para saber quantas questões a gente vai resolver, tá? Letra B de bola, ele diz o seguinte: dois objetos citados a seguir, assinale aquele que seria visível em uma sala perfeitamente escura. Se ela é perfeitamente escura, ela não está sendo iluminada por absolutamente nada, ela não está
entrando nenhuma luz. Tá? Então, os objetos você só enxerga porque elas refletem a luz que vem de uma fonte de luz. Pode ser o sol, pode ser uma lâmpada, pode ser alguma coisa, né? Então, por exemplo, se você estiver na frente de um espelho, você não vai ver nem a própria palma da mão, quanto mais um espelho. Você está numa sala perfeitamente escura, você não vai ver o espelho, tá? Letra B. Você assinale aquela que seria visível. Qualquer superfície de cor clara, você não enxerga nem a própria palma da mão. Então, interessante uma coisa, se quem fizer espeleologia, entrar em caverna e tal, espero que vocês façam essa aventura um dia, é muito legal. Você tem que entrar com algumas pessoas, porque se você estiver no meio de uma caverna, no meio mesmo dela, e você faltar luz, você não consegue sair da caverna, porque é totalmente a definição de escuro. Tá? Um fio aquecido ao rubro. Então, vamos deixar isso aqui para a gente analisar daqui a pouco. Tá? Uma lâmpada desligada, tem certa paciência, né? Uma lâmpada desligada é um corpo como outro qualquer, como um espelho, como uma superfície clara. A lâmpada está apagada, então você só vai ver se ela estiver sendo iluminada por alguma coisa. E um gato preto. Gato preto tem essa paciência, né? Aí que você não vai ver mesmo. Mas é o seguinte, quando o cara aquece um fio e ele fica rubro, vamos colocar aqui, o fio fica rubro, né? Ele fica emanando a cor, tá? Ele fica emanando luz, tá? Porque você só enxerga, você não vai enxergar a cor do fio. É uma coisa estranha. Esse aqui é um corpo negro, na realidade, porque você não enxerga o corpo, tá? Mas ele está emanando luz. Tá? Então, se ele está emanando luz, você vai enxergar esse corpo, porque é uma fonte primária de luz, ou seja, como o sol, como uma vela, e um corpo, quando chega ao rubro, rubro é vermelho, né? Por isso que chama rubro-negro. Vermelho é quando você esquenta, por exemplo, quando você esquenta uma faca, você bota no fogo, aquela faca você enxergaria no escuro, tá? Beleza? Então, a letra C é a resposta correta. Beleza? Então, a gente está na segunda questão resolvida. Vamos ver agora a terceira questão. É, isso é tudo vestibular, tá? UFPB, ITA, tá? Universidade de Uberaba. Considere as seguintes proposições. No vácuo, a luz se propaga em linha reta. Tá? 2. Em qualquer circunstância, a luz se propaga em linha reta. Nos meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Para que a luz se propague em linha reta, é suficiente o meio ser transparente. Veja o seguinte: para nosso estudo de geometria, ótica geométrica, tá? Ótica geométrica, a gente não vai levar em consideração a curvatura do espaço, porque quando a luz passa perto de um planeta, ela sofre uma curvatura. A gente vai analisar o seguinte: se o meio for homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Então, você pode fazer a seguinte experiência: você coloca a sua visão aqui, tá? E coloca um papelão com orifício, tá? E coloca uma fonte luminosa aqui. E coloca outro papelão, uma fonte pontual, tá? Uma fonte luminosa aqui. E coloca outro papelão aqui, um furo. Você só vai enxergar essa fonte pontual se esses dois furos estiverem alinhados, tá? Porque se esse buraco estiver aqui e aqui você não tiver
você não vai enxergar porque a luz não vai fazer uma curva, tá? A não ser que ela tivesse um espelho aqui, alguma coisa assim, tá? Então a luz caminha em linha reta em meios homogêneos. E no vácuo, a gente vai considerar que o vácuo é um meio homogêneo, então o 1 está correto, tá? Em quaisquer circunstância, a luz se propaga em linha reta. É mentira, né? Por exemplo, se você tiver uma fogueira de São João, tá? Vou botar aqui uma fogueira de São João. Você vê que em cima da fogueira de São João, você vai ter o que você vê, fica aquelas flâmulas aqui, aquele negócio, aquela imagem assim, flamulante, né? Aquela imagem. Então você vê uma casa atrás desse ambiente bem quente, como o meio não é homogêneo, atrás de uma turbina do avião, atrás, em cima de um carro que esteja muito quente ao sol, você pode ver que essa superfície aqui, a imagem não caminha em linha reta, portanto, não é em qualquer circunstância, então a letra 2 está errada. Tá? Números transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. A gente está aceitando isso aqui como verdadeiro para o nosso estudo de ótica geométrica, tá certo? E para que a luz se propague em linha reta, é suficiente que o meio seja transparente. Não, o meio ser transparente não significa, primeiro, que o meio pode não ser homogêneo, né? E segundo, que se você tiver um pedaço de vidro é transparente, né? A gente vai ver quando a gente vê refração da luz, que a luz entra, ela faz uma espécie de curva e depois sai, tá? Então existe uma diferença. E já fui para um restaurante que tem uma parte de frios embaixo, tem uma, uma mesa de vidro em cima. Você vê os objetos onde eles, na realidade, não estão, né? Então, aqui, ó, você tem essa reta aqui, que não é paralela à reta de saída, mas você fez uma curva, tá? E ela passou por um meio transparente, tá certo? Então, para que a luz se propague em linha reta, é suficiente que o meio seja transparente. Não, não é suficiente. Tem que ser transparente, homogêneo. Aqui você não tem um meio homogêneo, tá? A velocidade da luz dentro do vidro é diferente da velocidade da luz fora do vidro. Então, vamos retirar aqui a letra. Então, só a 1 e a 2. A um e a 3, desculpa. A um e a 3, vamos ver aqui. A um e a 3. Então, a letra B de bola. A um e a 3, letra B de bola. Beleza? Então, estamos na questão número 3. Beleza? Comentado. Dizendo que essas questões podem cair na prova, tá? Portanto, deixem para assinar o chat no final, tá? Aqui ele diz o seguinte: para estimar a altura de um poste, então vamos botar aqui. Ele quer saber a altura desse poste aqui, ele quer saber a altura do poste. Um estudante posiciona no chão um pequeno espelho E. Aqui está o espelho. Um espelho E. E o anteparo vertical AB, está aqui. Aqui AB, tá? O anteparo vertical AB. Aqui está a altura do poste. Tá? Então, o raio luminoso do poste está vindo aqui assim. Deixa eu botar outra cor, botar uma cor mais escura. O raio luminoso está vindo assim. Lembre-se que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E está atingindo aqui um ponto entre 1 metro e 1,5 metros, ou seja, aqui vai ser 1,25 metros. A figura não está muito boa, mas eu vou tentar ampliar quando eu for fazer a edição aqui.
É como indicado na figura. Um raio de luz proveniente da lâmpada atinge o anteparo no ponto P. Está aqui o ponto P, tá? Isso aqui é o ponto P. Após ser refletido no espelho. Qual a altura H? Então ele quer saber a altura H em metros. Certo? Bem, gente, aqui está a resolução do problema e aqui está comentado, tá certo? Temos dois triângulos semelhantes, pois possuem dois ângulos iguais a 90 graus. Aqui é um ângulo reto. Aqui também é um ângulo reto, tá certo? Como você tem um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, deixa eu botar aqui em azul, você tem um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Se você tirar a normal aqui, esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ora, veja o seguinte, se esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, então o ângulo complementar ao de incidência vai ser igual ao ângulo complementar ao de reflexão. Então você tem aqui dois triângulos, vamos chamar aqui de, aqui tem, ele chamou de A, B, vamos chamar de C, e vamos chamar de D e E, tá? Então o triângulo EDC, cujo retângulo é esse, então aqui é a nossa hipotenusa, né? É semelhante ao triângulo CAB. Vamos chamar esse lado aqui de A. É o oposto do ângulo A que está aqui, que é o ângulo reto. Tá? Então, veja o seguinte, quando os triângulos têm lados, têm ângulos iguais, porque se esse ângulo é igual a esse, 90 graus, se esse ângulo daqui, que é o complementar do ângulo de reflexão, é igual a esse ângulo daqui, que é o complementar do ângulo de incidência, significa que esse ângulo daqui, tá, é igual a esse ângulo daqui. Então você tem dois triângulos semelhantes. Quando você tem dois triângulos semelhantes, você pode fazer uma relação direta entre os lados que são opostos. Por exemplo, o lado oposto a esse, vamos chamar aqui, eu estou chamando de C, eu estou chamando esse vértice aqui de C, né? Tá? Que formaria esse ângulo, vamos chamar esse ângulo de, ele está, eu chamei de E, então esse lado aqui, eu chamo esse cara de E, vamos chamar esse ângulo aqui de E, então você tem esse lado aqui é o E, né? E esse lado eu não quero chamar de C, porque senão ficaria C para os dois lados, né? E esse aqui é o D, vamos chamar esse ângulo de F, tá? Chamar esse ângulo de F, F maiúsculo, né? Então você vai ter esse lado que é o F, que é a nossa altura. E vamos chamar esse aqui de G, então você vai ter G, que vai ser a altura. Então você tem o seguinte, F tá para G, tá? Esse lado tá para esse, assim como esse comprimento daqui para cá, tá? Eu estou chamando de E, tá? Esse comprimento daqui para cá, que eu estou chamando de E, está para esse comprimento daqui para cá, tá? Esse comprimento daqui para cá a gente está chamando de quê? Seria o lado oposto a esse ângulo aqui. Eu estou chamando A, B, C, D, F, G, H. Então, aqui H, então aqui seria H pequenininho. Tá? O que você sabe? Você não sabe a altura do poste, que é o nosso F. Mas você sabe o G, que vai ser 1,25 m, tá?
1,25 m. Então, no lugar de G, você bota 1,25 m. No lugar de E, tem aqui, ele está marcando 10 centímetros, tem 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. Então, você sabe os 50 centímetros, que é meio metro, né? E esse lado H, 50 centímetros, 75 centímetros, vai ser 25 centímetros, que é 0,25. Então, você sabe esse valor, você sabe esse valor, e você sabe esse valor e quer calcular esse, tá? Então, vamos ver como é que foi feito o cálculo, tá? Ó, H sobre 0, aqui é 60, desculpa, tá? H sobre 0,60 está para 1,25, que é esse daqui, sobre de 50 para 75. Essa conta está errada, né? Essa conta está errada, porque de 50 para. Aqui está escrito 75. Então aqui seria. Tá vendo? Eu mesmo errei. Eu sou autor dessa apostila. Eu mesmo errei. Aqui seria 25, tá? Então, H seria igual a 0,60, tá? 0,60 vezes 1,25 dividido por 0,25. Então, vamos fazer na calculadora aqui, porque a gente vê qual é a resposta correta, tá? Então, 0,60 vezes 1,25 dividido por 0,25, que dá 3, tá? Então, tem que corrigir essa resposta, tá? 3. E essa resposta, ela é para você marcar. Aqui é 3. Então, a resposta não é 5, a resposta é 0,3. Beleza? Então, tá bom que a gente corrigiu essa questão, né? E essa questão é a questão. Essa questão é interessante, tá? Então, é provável cair lá. Beleza? E vamos lá, vamos para a próxima. A próxima é muito simples, tá? Um homem tem 1,70 m de altura e seus olhos 10 centímetros abaixo. Então, os olhos estão aqui, ó. Deixa eu botar outra cor. Os olhos estão a 1,60 m, né? É 10 centímetros abaixo, ele vê com os olhos, então 1,60 m. É do topo da cabeça. Qual deve ser a máxima distância a máxima distância de um espelho em relação ao chão para que ele veja a imagem do seu sapato. Então, veja só, o ângulo de visão do cara, ele vai ver o sapato, a imagem do sapato está aqui, né? Lógico que o sapato está aqui é o objeto do sapato, mas a imagem está aqui. Então, para você ver o que ele está enxergando, você faz uma projeção, porque o que, é que vai acontecer com o sapato? Ele vai bater no espelho, tá? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá certo? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, não é isso? Então você tem a imagem a incidência é igual ao ângulo de reflexão, mas você pode fazer de uma maneira muito mais fácil, jogando o sapato lá para dentro do espelho, traçando a linha reta, tá? Você lembra do princípio de Fermat que a luz usa o caminho que leva menos tempo? Nesse caso aqui é o de a menor distância, tá? E a menor distância de dois pontos é uma reta. Então você tem D aqui para dentro, e você tem a distância aqui. Então, ele quer saber a distância OS, né? OS, ele quer saber, deixa eu ver, um homem, 1,60 m, a gente sabe essa altura aqui, 1,60 m, tá? É, e a gente faz uma semelhança de triângulos aqui, né? Porque veja o seguinte, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui,
é semelhante a esse triângulo. Esse ângulo é igual a esse, tá certo? Aqui é um ângulo reto, aqui também é um ângulo reto, tá? E você tem que OS, essa distância OS, eu não vou fazer assim não. Eu não vou fazer assim não. Deixa eu. OS, vamos ver aqui. Eu fiz esse cateto OS está para 2D, assim como X, que é a nossa altura, né? Eu estou pegando esse triângulo aqui de baixo, tá? Que é semelhante também. Esses dois triângulos são iguais, tá? São idênticos. Então, eu estou pegando esse triângulo aqui de baixo. X, que é a altura que eu quero saber, né? Está para apenas D. Ou seja, eu peguei esse triângulo aqui de baixo, tá? Beleza? Lembre-se que esse triângulo aqui é semelhante a esse. Aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto. Então, eu posso simplesmente fazer 2D x está para D, assim como O está para 2D. Bem, OS, eu sei que é a altura do cara. D, eu posso simplificar com D, eu fico só com 2 aqui. Então, 1,60 m dividido por 2 vai dar 80 centímetros. Resposta letra C, de casa. E aqui fizemos a nossa quinta questão. Beleza? Muito bem. Então vamos lá, vamos para espelho esférico agora. Tá? Ele, ele diz, nossa quinta questão, nós vamos para a nossa sexta questão agora. Sexta questão. Um espelho esférico, cujo raio de curvatura é 30 centímetros, tem sua parte côncava voltada para o Sol. A imagem do Sol é formada pelo espelho. A distância dessa imagem, essa imagem vai ser feita no foco. A gente discutiu isso em aula, tá, gente? A gente discutiu isso em aula, porque o raio do Sol vem como se fosse paralelo. E no espelho côncavo, todo raio paralelo passa, depois que ele bate, ele passa pelo foco. Ele passa pelo foco. Ele passa por um ponto aqui que é o foco. Né? Então, ele passa pelo foco. Então, se o raio de curvatura, se o raio de curvatura é 30 centímetros, 0,30 metros, o foco vai ser exatamente a metade. Estão lembrados que o foco é igual ao centro de curvatura dividido por 2, então vai dar 130 centímetros. Então vamos ver aqui a solução dele aqui. Como o Sol está a uma distância muito, como o Sol está a uma distância muito grande do espelho, no infinito, quer dizer, a gente pode considerar infinito, porque está tão distante que a gente pode considerar ele no infinito, tá? Podemos considerar que seus raios atingem o espelho paralelamente ao eixo principal. Assim, eles são refletidos passando pelo foco, onde será formada a imagem. A distância focal corresponde à metade do raio do espelho. Então, está aqui, a metade do raio do espelho. E ele chamou aqui de pelinha, tá? Mas na realidade não é pelinha, tá certo? Na realidade, ele quer saber o foco, tá? Então, aqui tem mais um errinho. O foco. O foco vai ser o raio do espelho, que é o centro de curvatura, tá? É o raio do espelho, que é o centro de curvatura, dividido por 2. Então, basta dividir por 2, 0,15, que vai dar a letra B de bola. Beleza, gente? Então, tem alguns errinhos aí na apostila. Vamos lá, a gente respondeu a sexta questão, vamos para a questão sétima. Da PUC Camp, tá certo? Vamos lá. Aqui está solucionado, nós vamos comentar. Vamos comentar a solução, tá?
Um objeto tem 2 centímetros de altura. É colocado a 20 centímetros de um espelho esférico. Ele não fala se é côncavo ou convexo. A imagem é virtual, então pode ser côncavo ou convexo. Se for côncavo, o objeto vai estar entre o foco e o vértice. Se for convexo, pode estar em qualquer lugar. E possui 4 milímetros de altura. Se ele possui 4 milímetros de altura, a altura é menor, significa que ele é convexo, porque é igual aquele espelho que você tem na padaria para ver se você está roubando. Então, a, a imagem do espelho, aqui você tem o, o centro, que está dentro, é um centro virtual, tem o foco. Então, todo raio paralelo passa pelo foco e o outro raio passa pelo centro. Então, deixa eu voltar aqui que eu fiz uma confusão. Todo raio paralelo passa pelo foco. Tá? Vou botar aqui uma. Todo raio paralelo passa pelo foco. Tá certo? Como se viesse pelo foco. E o raio que iria passar pelo centro volta pelo centro. Então a imagem do cara, a cabeça do cara vai estar aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é a cabeça do cara, tá? Então, a imagem vai ser direita, invertida, direita, menor e virtual, tá? Então, vamos tirar todos os côncavos aqui da história. Côncavo, côncavo, côncavo. Vai ser convexo. A imagem é invertida. Não, não é invertida, não. Você sabe que a imagem é direita, tá? Inclusive no espelho do lado direito do seu automóvel, você normalmente tem um espelho convexo, tá? Para você ampliar o campo de visão do espelho do lado direito. Porque você está muito mais longe do espelho do lado direito do carro, para quem está dirigindo, né? Convexo, distância focal, aí vamos ver se é distância focal e tal. Convexo e a imagem se forma a 30 centímetros do espelho. Aí a gente vai ver o que é, se é a letra E ou se é a letra D. Então vamos ver, de acordo com os dados, a imagem é virtual e menor. Muito bem. Porque o objeto tem 2 centímetros de altura e, e a imagem tem 4 milímetros de altura. Ou seja, se você dividir o objeto pela imagem, lembre-se que, desculpa, a imagem pelo objeto. Se você dividir, porque aí que vai dar o aumento linear transversal, né? Se você dividir a imagem pelo objeto, 4 milímetros, veja, vamos passar para centímetros. 4 milímetros dá 0,4 centímetros, dividido por 2 centímetros. Ou seja, o aumento linear transversal é de 0,2. Tá? Então, ele vai ter uma redução, né? 0,2 é menor do que 1, né? 0,2. Então, aí, esse daqui é o, o aumento linear transversal. Então, a gente já sabe o aumento linear transversal e o aumento linear transversal é a relação entre a posição da imagem e a posição do objeto. Ou seja, ele está aumento linear transversal menos, porque eu vejo o seguinte, o eixo aqui é mais para cá e é menos para cá. Então, menos, como ele está numa posição negativa, menos com menos dá mais, tá certo? Então, isso aqui dá 0,2, tá? Esse pelinha, que é a posição do objeto, da imagem, desculpa, está do lado negativo. Se lembra que a orientação é para a esquerda como positivo, tá? E isso aqui é o P, tá? Então, tá correto dar positivo, porque esse cara é um cara negativo
Como tem o menos na frente, menos com menos dá mais, então fica mais dividido por mais, que vai dar um cara positivo, tudo bem. A outra que a gente vai usar é 1 sobre o foco. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? Aí vamos ver aqui os cálculos que foram feitos. Então, vou deixar esses cálculos para vocês. Vamos ver aqui qual foram os cálculos. Ele diz que o, ele fala a distância é colocado a 20 centímetros do espelho. Então, ele fala quem é Pelinha, né? Não, ele fala quem é P, né? A 20 centímetros. Então, você consegue calcular Pelinha. Então, quanto é que vai ser Pelinha? Se ele fala que P ele está a 20 centímetros do espelho, 20 vezes 20 centímetros vezes 0,2 vai ficar a 40 centímetros, né? Pelinha, 40 centímetros é um valor, não está muito. 4 centímetros, né? Deixa eu ver. Aqui você tem 20 vezes 0,2. Desculpa. 20 vezes 0,2. 20 vezes 0,2 vai dar 4 centímetros, tá certo? Então, você tem 4 centímetros. E ele está lá para dentro do espelho, então ele está com valor negativo aqui, tá? Agora você pega, você quer saber o foco, está 1 sobre o foco, é 1 sobre. Vamos botar tudo em centímetros? Você tem 1 sobre 20, e como o ponto dentro ele é negativo, vai ficar menos 1 sobre 4, tá? Então, tirando o mínimo aqui, você tem 20. 20 por 20 dá 1, mais 20 por 4, ou mais não, desculpa, né? Menos. 20 por 4 dá 5. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Então, 1 menos 5 menos 4. Então, 1 sobre o foco vai ficar igual a menos 4 sobre 20. Lembre-se que você está calculando o inverso aqui, né? Então, você tem que inverter esse lado e inverter o outro lado também. Menos 20 sobre 4, que vai dar menos 5 centímetros. A gente está calculando em centímetros, né? E o foco realmente tem que dar negativo, uma vez que o foco é virtual, o foco está dentro do espelho, tá certo? Então, aqui está 20 centímetros, ou 5 centímetros, o foco, e ele fala a letra distância focal. Ele fala distância focal 5 centímetros, ele não precisa falar menos 5 centímetros, uma vez que o espelho é convexo, a gente já sabe que esse valor é negativo, tá certo? Então, ele não precisa colocar um sinal de menos aqui, tá? Beleza, gente? Então, vamos para a próxima questão, que é a questão número 8, né? Estamos na questão número 8. Questão número 8. Ele diz o seguinte: um espelho côncavo tem raio de curvatura 2, então o foco é 1, né? A que distância do centro do espelho, em centímetros, uma pessoa deve se posicionar sobre o eixo do espelho para que sua ampliação seja de mais 2? Então, veja só, tanto P e P' estão do lado, ele é côncavo, e ele tá entre o foco e o vértice, né? Então, aqui ele está assim, né? E o raio está aqui em 2, então o foco está aqui. Se ele está ampliado, ele vai estar numa posição aqui, entre o foco e o vértice, e vai produzir a imagem mais 2. Por que mais 2? Porque é para cima, né? A imagem direita, a imagem quando é direita, ela é positiva, tá certo? Então vamos ver aqui o cálculo, tá? Ele chegou, ele diz que a ampliação linear transversal é I sobre O, que é menos P' sobre P. Então,
2 é menos P' sobre P, e vemos que P', a posição da imagem, é negativa, realmente é negativa, e fica menos 2P. Muito bem. Então, P' fica igual a 2P. Então, a gente sabe a relação entre P e P'. Mas a gente sabe também a distância focal, né? Porque a distância focal, já que o raio é 2, significa que o foco fica em 1, né? É metade do raio, né? Então, você sabe a distância focal, você sabe a relação entre P e P', então você só tem uma incógnita aqui. Tira o mínimo, fica 2P. 2P dividido por P vai ficar 2. Então, vai para o numerador 2, vai aparecer 2 aqui. 2P dividido por 2P vai ficar 1 menos 1. 2 menos 1 é 1. 1 sobre 2P é igual a 1, né? 1 sobre 2P é igual a 1. Então, 2P é igual a 1, que faz com que P seja igual a 0,5 ou 50 centímetros. Então, você faz essa conta com calma aí, tá certo? Então, a resposta aqui é 50. Se ele quer a resposta aí em centímetros, tá? Beleza? Então, vamos agora para a questão número 9, né? A gente ainda tem algum tempo. Espero que você tenha ficado até agora, tá? Lembre-se que essas questões podem cair na prova e tal. E deixa eu botar aqui. Bem, vamos lá. Para se barbear, um jovem fica com o rosto situado a. Gente, eu vou comentar essa questão. Essa questão é bem interessante, tá? Porque muitos livros colocam. Você sabe que eu sempre fico fazendo uma crítica severa em cima dos livros, né? Porque os livros acham que a gente não pode ver um objeto real, a não ser que tenha um anteparo. O objeto real é aquele que é feito pelo próprio raio. E tem que ter um anteparo, uma tela de cinema, alguma coisa assim. Só que sua retina pode ser esse anteparo, então você consegue enxergar uma imagem real, tá? Basta que essa imagem real seja projetada na sua retina, tá? Então, você enxerga uma imagem virtual, é engraçado, a imagem virtual que você está vendo lá dentro do espelho, quando ela bate na sua visão, ela é uma imagem real, ou seja, está batendo raio na sua retina comprada. Então é um negócio assim muito. Você tem que entender o que é uma imagem real, feita pelo próprio raio, o que é uma imagem virtual, que é feita pelo prolongamento do raio. Vamos discutir a questão. Então, ele está a 50 centímetros do espelho e fornece uma imagem ampliada 2 vezes. Muito bem. Então, ele está entre o centro e o foco, tá certo? Se ele tá, tem que ser côncavo, né? Então, não pode ser convexo, não pode ser convexo, nem pode ser plano. Então, ele tem que ser côncavo. Agora, tem o problema do raio de curvatura que a gente tem que calcular aqui, que ele calcular aqui como 2 metros. Eu vou deixar essa conta aqui para vocês fazerem, tá? Mas o que eu quero comentar, quero falar, é esse comentário que eu coloquei na própria resolução do vestibular da FATEC, tá? A imagem, para que a imagem seja ampliada, só pode ser obtida por um espelho côncavo, beleza? Ela é ampliada, porque o convexo só dá a imagem, vai ser reduzida, né? Porém, há duas posições que o resultado da imagem é ampliado. Uma entre o foco e o vértice, que é o comum, que fornece a imagem virtual e maior, mas tem outra que o objeto está entre o centro e o foco. Veja, quando o objeto está entre o centro e o foco, tá? O objeto está aqui entre o centro e o foco, paralelo passa pelo foco, o outro passa pelo centro, vai dar uma imagem real, invertida e maior. Tá?
Essa imagem o cara não consegue ver porque o olho dele está aqui, né? Mas se o olho dele tivesse aqui, ele conseguiria ver. Se a retina dele tivesse aqui, tá? Seria como a tela do cinema. Essa imagem a gente chama de real porque pode ser projetada no anteparo, mas o anteparo pode ser seu olho. Mas não faz sentido eu analisar essa imagem, uma vez que está atrás da cabeça do cara. É, é uma imagem que poderia chegar da retina dele e tal, mas não vai chegar. Então, o que vai acontecer é que, na realidade, ele vai ver uma imagem virtual. Ele vai estar aqui entre o foco e o vértice, tá? E a imagem vai estar aqui, tá certo? Então, o paralelo passa pelo foco, a outra passa pelo, pelo, pelo centro. Está mal desenhado para burro, né? Está mal desenhado para burro, mas tudo bem. Paralelo passa pelo foco, passa pelo centro. Aqui está só mal desenhado, é só você desenhar direito, tá? Então, o que eu gostaria dessa questão é de comentar, tá? É, vamos desprezar a segunda é o objeto está entre o centro e o foco que resulta numa imagem invertida, real e maior. Vamos desprezar por dois motivos. Primeiro, a imagem invertida não é conveniente se barbear, porque está de cabeça para baixo, o cara vai se barbear de cabeça para baixo. E, em segundo, a imagem formada se situará atrás do observador, que é aqui, ó, atrás do observador. Né? Vale a pena ressaltar que o olho humano não necessita de um anteparo para ver a imagem real. Tá? Muitos livros colocam que você precisa de um anteparo, você precisa de uma tela de cinema, alguma coisa e tal. Basta que esse anteparo seja a própria retina. Então, se você tiver, se uma pessoa tiver aqui, ela vai ver a imagem do cara invertida. É a maior. Você pegar uma colher, você olha para a colher e daqui a pouco a sua imagem fica de cabeça para baixo e tal, se você for afastando a colher. Né? Quando você está próximo da colher, você fica com o seu nariz bem grandão e a orelha pequena, porque o seu nariz está mais próximo. Então, ele não tem um aumento. Ah, não, desculpa, eu estou misturando espelho convexo, tá? Então, aqui o seu nariz, aqui está o seu nariz, tá? E aqui está seu olho. Aí o seu nariz fica do tamanho normal, mas seu olho fica pequenininho, porque quanto mais longe no espelho convexo, menor vai ser a imagem, menor vai ser a sua imagem dentro do espelho convexo, tá? Quanto mais você se afasta de um espelho convexo, sua imagem vai cada vez ser menor, tá certo? Bem, isso é bom ressaltar, pois em muitas publicações é dito que é necessário o anteparo, sem se referir à retina para observar a imagem real. E aqui tem o cálculo, tá? Ele tem um aumento linear transversal, que ele fala que é 2, então você sabe que menos pelinha sobre pelinha é igual a menos 2 pelinha, e é, pelinha é igual a menos 2p, tá? E ele fala que a posição do cara é de. Cadê? A posição do cara é de 50, ele fala aqui, é de 50 centímetros. Então fica 100 centímetros a imagem dentro do espelho, por isso que ela é negativa, tá? Por isso que ela é negativa. E a maneira de você calcular ele quer saber o raio, né? O raio vai ser duas vezes o foco. A maneira que você calcula o foco é isso aqui. Tá? Eu vou deixar essa conta para vocês, tá? 1/P, que você já sabe que ele falou, que é 50 centímetros, e pelinha é negativo, menos 100 centímetros, então menos 1/100. Então você calcula aqui e você vai obter o foco, que é 100 centímetros, né?
E, obviamente, o raio, que é duas vezes o foco, vai para 200 centímetros, que é 2 metros. Beleza? Então, a resposta, a letra A, côncavo, de raio curvatura de 2 centímetros. Sugiro que vocês refaçam a questão, tá? E a gente já está chegando no final da nossa aula, tá? Essa é a última questão. Então, se você chegou até aqui, você vai e assina aí nos comentários, tá? A sua presença, beleza? Eu quero ver quem ficou até o final, tá? Um objeto linear de altura h, então, deixa eu botar aqui o objeto linear de altura h, e está assentado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico a 15 centímetros do seu vértice. Então, a 15 centímetros do seu vértice, essa é a posição P, tá? Eu chamo de P. A imagem produzida é direita, então ela está para cima, e tem a altura H sobre 15. Então, veja só, a altura, H sobre 5, desculpa. Um objeto linear está sentado perpendicularmente ao espelho esférico. Ele não diz que tipo de espelho esférico. Se a imagem é direita e menor, significa que esse espelho é convexo. Então, pode tirar os côncavos aqui do caminho. Tá? Então, vai ser uma dessas três questões aqui. E, obviamente, você tem que calcular. E eu vou deixar o cálculo para vocês. Tá? Você tem aqui o aumento linear, que é a imagem sobre o objeto. Ele diz que a imagem, a altura da imagem é 1/5, então é 1/5, tá? O aumento transversal linear é 1/5, tá certo? Então, você sabe que menos P' sobre P é 1/5, então menos P' é igual a 1/5 é 0,2, tá? Então, 0,2P. Ora, você sabe quanto é que vale P, porque ele diz que está a 15 centímetros do espelho, então 0,2P, 0,2 vezes 15, que vai dar 15 centímetros. 0,2P vezes 15 centímetros vai dar 0,3 negativo. Então, P' está dentro do espelho, menos 3, tá? Enquanto que a posição do cara está 15, tá certo? A posição do cara é 15. Aí você faz a conta aqui, 1 sobre o foco é 1 sobre 15, que é uma posição real, então é positiva, e como a imagem está lá dentro, ela é negativa, 1 sobre 3. Tira o mínimo aqui, dá 15, 15 por 15 dá 1, menos 15 dividido por 3 dá 5, então 1 menos 5 dá menos 4, então menos 4 sobre 15. Aí você inverte, porque aqui é 1 sobre o foco, tá? 1 sobre o foco, então, para você calcular o foco, você tem que inverter, beleza? Você tem que inverter, então vai ficar 4, 15 sobre 4. 15 sobre 4 vai dar 3,75. Lembre-se que o foco é virtual, por quê? Porque o espelho é convexo. Então, e ele não precisou dizer que é. Não é essa a resposta, não. Não é essa a resposta mesmo. Porque eu tenho que multiplicar por 2, né? Então, 7,5. O raio fica multiplicado por 2. Então, veja, ele não precisa dizer que o raio é negativo, tá? Porque se ele falou que o espelho é convexo, já fica implícito que o raio é negativo, tá bom? Então, o sinal negativo é apenas que o foco é virtual, tá certo? Você não precisa botar o sinal, uma vez que você diz que o espelho é convexo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vocês assinem aí a lista de chamada aí no chat, beleza? E a gente vai se ver nas próximas aulas. Forte abraço, pessoal, e até a próxima aula, se Deus quiser.